de 1963. Foi ordenado no dia 4 de janeiro de 1992. Ele pertence à congregação dos Josefinos de Murialdo. Atualmente é diretor do Colégio Murialdo de Araranguá. Para nos falar um pouco sobre a iniciação à vida cristã, chamamos à frente, para que faça uso da palavra, o padre Vilcinei Bádio. Pessoal, bom dia. Shalom. É uma alegria estar aqui hoje, nesta manhã, aonde, num pequeno espaço de tempo, eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre a espiritualidade do cotidiano e o tema a vida cristã. Vamos começar. Eu escolhi essa música para a gente iniciar a reflexão, porque quando Jorge Trevisol compôs essa música, no refrão ele diz: é bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Olhando para vocês e olhando para esse movimento, eu acredito que cada um e cada uma de nós deve viver a sua vida dessa forma, iluminado por Deus, porque nós não podemos ser cristãos, nós não podemos viver a nossa vida de consagrados e de consagradas, não podemos viver a nossa vida de seguidores de Jesus Cristo se nós não formos iluminados por essa luz, se nós não formos conduzidos no dia a dia da nossa luz. Por isso essa luz que vem de Deus, essa divina fonte que é de amor, ela cuida de cada um e de cada uma de nós,
no dia a dia das nossas vidas, no dia a dia da nossa existência. Então eu imagino assim: cada dia que eu levanto para trabalhar no meu colégio, todos os dias que eu levanto e faço a minha oração, e eu coloco essa minha vida nas mãos de Deus, eu devo sair com a confiança que esse Deus vai cuidar de mim, e esse Deus vai estar comigo aonde eu estiver. A minha oração, a minha vida cristã, a minha espiritualidade não pode ser um momento do meu dia, mas é uma vida coberta por esse amor de Deus que me leva e que me conduz todos os momentos da minha vida, naquilo que é bom e naquilo que não é tão bom, naquilo que eu acho agradável e naquilo que eu não acho tão agradável assim no meu dia a dia. Porque quando o meu coração está banhado por esse amor de Deus, e quando eu sei que Deus é o agente principal da minha vida, o meu fardo se torna leve, o meu jugo fica suave e o meu coração fica sereno. Meu querido, quando é que a gente fica preocupado na vida? Eu não sei para vocês, mas para mim, eu fico muito preocupado quando eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Quando eu não deixo essa luz de Deus guiar a minha vida, e eu... Padre, só um minutinho, por favor. Doutor Rafael, aqui tem uma pessoa necessitando. Se o doutor Rafael estiver, por favor, que chegue lá no final. Doutor Rafael está aí? Da Sara, por favor, se puder chegar lá ao final, a gente agradece. Desculpe, Padre. Ou acontece, isso também é graça. Voltando então, a minha maior tentação no meu dia a dia, para mim, é justamente essa: eu querer que as coisas aconteçam do meu jeito, e aquilo que eu canto e aquilo que eu acredito é justamente o contrário. Eu devo viver na minha vida a partir daquilo que nós chamamos de vontade de Deus, a partir daquela categoria que nós chamamos assim: o reino de Deus deve fazer nessa terra. E o reino de Deus não se faz da minha vontade, mas o reino de Deus se faz a partir da vontade de Deus. Para isso tem uma palavrinha muito legal que um autor chama de confiança. O que é a confiança? Dizem que a confiança é a chegada da maturidade da fé. Quando a pessoa chega a viver a sua fé com confiança, é porque a fé daquela pessoa se torna madura. Um fato da vida de Maria Teresa de Calcutá diz que um certo tempo, a uma certa época, um homem muito importante de Nova York pegou o avião e foi a Nova Delhi e ele encontrasse com Maria Teresa. Ele fez essa viagem porque a vida pessoal dele estava muito fragmentada. Ele disse que não enxergava claro na vida e ele queria encontrar algum direcionamento na vida dele. Pegou o avião, foi para Nova Delhi e lá no dia seguinte encontrou-se com Maria Teresa. Quando ele encontrou Maria Teresa, disse que ela, conversando com ele, perguntou assim: escuta, meu amigo, o que é que você quer que eu faça por você? Você quer que eu reze por qual necessidade da sua vida? E ele começou a partilhar com ela aquilo que ele estava vivendo. A vida dele não tinha muito sentido, ele não sabia mais por onde caminhar, e ele queria que ela ajudasse ele a ter clareza na vida. E ela respondeu assim: não, meu irmão, clareza é a última coisa que você deve buscar. Ele ficou espantado quando ela respondeu isso. Mas como assim? Eu olho para a senhora e eu vejo na senhora uma pessoa que parece que tem tudo claro. E ela respondeu assim: não, a única coisa que eu não tenho na minha vida é clareza. A única coisa que eu não tenho é clareza. Então o que é que movimentou a sua caminhada até hoje? E ela respondeu: a única coisa que movimentou a minha caminhada é a confiança. A confiança de que Deus conduz os meus passos. Então disse ela para ele: eu vou rezar para que você tenha confiança. Por quê? Porque a pessoa que confia, ela sabe que está nas mãos de Deus e que Deus vai conduzir os seus passos. Para mim, pessoalmente, era tão fácil comungar isso há algum tempo atrás? Não, porque eu acreditava que eu devia particularmente fazer as coisas do meu jeito. Hoje eu acho que não.
Eu devo fazer as coisas do jeito de Deus. E como é que eu vou descobrir esse jeito de Deus no meu dia a dia? Confiando que aquilo que vai me acontecer é Deus que coloca para que eu possa crescer na minha fé. Eu não sei se vocês conhecem a parábola do semeador. A parábola do semeador, para mim, é uma parábola mais linda que remete à confiança da própria pessoa. A parábola do semeador diz assim, bem rapidinho: um homem foi no seu campo e lançou a semente. Depois que ele lançou a semente, ele pegou o seu carro e foi viajar, porque a parte dele estava lançada. O que é que ele fez? Lançou a semente. Depois da semente lançada, olha a beleza, a própria terra, com a sua força, ela faz germinar a semente. A semente germina não pela vontade do semeador, mas a semente germina pela força da própria terra. E o semeador pega o seu carro, visita o seu filho em Curitiba, pega o avião, vai assistir o jogo do Grêmio em Porto Alegre, depois vai lá para o Nordeste fazer uns dias de férias com a sua esposa. Ele estando em casa ou ele estando viajando, o que acontece com a semente? Ela cresce. Ela cresce por quê? Porque é a vontade do semeador que assim seja? Não. Ela cresce porque a força do crescimento não está nas mãos do semeador. A força do crescimento está na terra onde ele lançou a semente. Um dia, aquele semeador que foi lá olhar o crescimento da planta e viu que a planta estava crescendo, um dia ele levanta de manhã, toma o seu fardo de café, vai na varanda da casa, olha aquela lavoura bonita, coça a cabeça, fica pensando um pouquinho, pega o trator e vai colher aquilo que ele semeou, porque está na hora da colheita daquilo que ele plantou. Meu querido, com a confiança é a mesma coisa. Se eu semear confiança, eu não sei como ela vai crescer, e a pessoa que tem fé também não sabe, mas eu sei que ela cresce, porque se eu confiar, Deus vai fazer frutificar aquilo que eu realizo. Se eu confiar, o Senhor vai crescer aquilo que eu faço. Mas quando eu digo isso, eu quero que você pense no seu dia a dia, na loja que você trabalha, aonde você está, no aluno que de repente você leciona, aonde você está, a semente semeada, se você semear e fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Porque quando nós, pessoas humanas, realizamos a nossa parte e confiamos, o Senhor também faz a parte dele. Isso em cada momento, em toda situação da nossa vida e da nossa caminhada. Isso mostra o quê? Isso mostra que quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, é Ele que vai fazer crescer e frutificar as minhas obras. Mas com dificuldade. Qual é que é a nossa grande tentação hoje? A nossa grande tentação é fazer. A nossa sociedade hoje se caracteriza por uma coisinha muito especial. As pessoas acordam para fazer coisas. Acordam, tomam café correndo. Tomam café correndo porque tem que trabalhar. Trabalham correndo porque papapá. Não é assim. Tem gente que toma café pensando no almoço. Tem outro que almoça pensando na janta. E tem outro que janta pensando o que vai fazer no dia seguinte. O grande problema nosso hoje é que a nossa alma não acompanha o nosso corpo. Você conhece aquela pessoa? Anda com o peito escufado, correndo todo dia, toda hora. Corre, atrás de sempre coisas para fazer. Nunca está centrado e nunca está parado naquilo que deve fazer. Nós esquecemos que nós somos pessoas de contemplação. Parênteses. Eu preparei uns slides aqui, mas eu acho que não ficou tão a contento quanto eu esperava. Mas ficou assim do jeito que ficou, tá bom. Nós esquecemos que nós somos pessoas que devemos viver centrados em nosso ser, porque senão nós não conseguimos realizar aquilo que nós devemos realizar. Por que as pessoas adoecem e ficam estressadas? Para mim, uma das teorias é essa, porque aquilo que o corpo faz, a alma não acompanha.
Porque aquilo que o corpo realiza, o espírito está longe. Você faz uma coisa pensando naquilo que vai fazer daqui a pouco. Você almoça com a sua família falando daquilo que vai ter que fazer à tarde. Você não almoça com a sua família almoçando com a sua família. Você não fica com a sua esposa ficando com a sua esposa. Você fica com o seu filho assistindo a televisão. Você fica com a sua esposa de repente assistindo novela ou pensando num problema que tem que fazer. Isso para nós cria a questão do estresse, do cansaço e do desconforto. Porque quando a nossa alma não está com o nosso corpo, nós cansamos muito rapidamente. Conto um exemplo meu. Lá no colégio, era mais frequente, agora é menos, graças a Deus. Era muito frequente eu sair da minha sala, ir num outro local para fazer alguma coisa. Quando eu chego lá, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que foi que eu vim fazer aqui? O que foi? Eu saí da minha sala, vou num outro local para fazer alguma coisa, chego lá e penso, mas o que é que eu vim fazer aqui? Para lembrar o que é que eu fui fazer naquele lugar, sabe o que é que eu faço? Volto para a minha sala e começo de novo, prestando atenção naquilo que eu devo fazer, aí eu me encontro naquilo que eu faço. Se vocês estão rindo, é porque acontece a mesma coisa com vocês. Sabe disso? Porque quando a gente não está presente naquilo que faz, quando a nossa alma ela não acompanha o nosso corpo, a gente cansa. E nós esquecemos que nós somos pessoas de contemplação. O que é contemplar? É você olhar para aquilo que você faz, pensar naquilo que você faz e fazer aquilo que você faz com todo o seu ser. Meu amigo, Deus fez isso. Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias. O que é que Deus fez no 6º dia, no 7º dia? Descansou. Ele descansou para fazer o quê? E um dia alguém assistiu o jogo do Flamengo, ele estava precisando. Deus descansou para contemplar aquilo que ele realizou. Deus descansou para contemplar. Tem problema de gravar, não tem problema. E quando ele contemplou, o que é que ele percebeu? Que aquilo que ele fez era bom, era muito bom. O que é contemplar? Contemplar é tornar sagrado essa parte da nossa matriz lá na paróquia. Contemplar é tornar sagrada a minha vida. É tornar sagrada a minha ação. Se eu deixo de contemplar, eu não torno sagrado aquilo que eu faço. E digo uma perguntinha, faço uma perguntinha para você agora. Quanto da sua vida matrimonial é contemplada? Quanto que você contempla a sua família? Quanto que você contempla aquilo que você realiza? Porque se eu não contemplar, eu não torno sagrado aquilo que eu faço. Quando eu morei em Londrina, eu tinha uma amiga psicóloga, muito gente boa, uma amiga centrada. E um dia ela chegou para mim falando assim: padre, eu sou casada há 12 anos, tenho 2 filhos, os filhos eram 7, 8 anos, né? E pela primeira vez as crianças foram dormir fora de casa. Ficamos em casa, eu e o meu marido, um sábado à noite e um domingo. De repente, as crianças não estavam em casa. Diz que um começou a olhar para o outro e não sabiam mais o que conversar, porque eles só conversavam sobre os filhos, conversavam sobre os problemas dos filhos, olhavam a vida dos filhos, contemplavam os filhos, não contemplavam mais a si próprio. Uma menina, eu falei: vocês estão casados há 12 anos, você é psicóloga, como é que não sabe o que conversar? E ela falou: nós olhamos um para o outro e a gente não sabia mais o que dizer um para o outro. Acontece, eu falei, mas tem que olhar isso aí, porque senão não é fácil. Porque falar sobre o outro às vezes é muito fácil, mas falar sobre a nossa própria vida às vezes é diferente. Então, meu querido, nós nunca podemos na nossa vida perder essa dimensão. Eu sou uma pessoa de contemplação.
Se eu perder essa característica, como é que fica a vivência da minha vida cristã? Se eu não contemplar a mim mesmo, se eu não tiver a minha hora de meditação, se eu não dobrar os meus joelhos diante da cruz, como é que eu vou confiar que esse Deus cuida de mim? Se eu não contemplar o meu dia, se eu não contemplar a pessoa que convive comigo, como é que eu vou confiar que esse Deus está caminhando comigo? Então, quando a gente deixa de contemplar, naturalmente a gente fica doente e perde um pouco a direção da nossa vida. Daí nasce uma outra característica. Qual é que é a característica das pessoas místicas? É contemplar o belo? Não é isso, Dom Jacinto? O que o místico faz? Ele contempla o belo naquilo que ele percebe. Qual é que é a característica do não místico? O não místico vê defeito em tudo. Não é assim? Não tem aquela pessoa que reclama de tudo? Tem gente que reclama de tudo na vida. Por que reclama de tudo? Porque não é capaz de contemplar o belo que existe no outro. Não estou falando de quem fala muito, porque às vezes quem fala muito, mas também não para contemplar, porque quem contempla não fala. Agora uma piada, não estou falando das mulheres, porque as mulheres falam muito, elas falam porque tem necessidade. Eu queria chegar nesse ponto, por isso que tive que fazer um rodízio. Qual é que é a característica do místico? O místico é aquele que consegue perceber o belo do outro. Quando é que você não enxerga mais o belo na pessoa que convive com você? Quando você deixa de contemplar. Exemplo, há algum tempo atrás, quando você começou o seu casamento, quando você namorava, você não tinha mais tempo de contemplar a outra pessoa? Você não admirava de um jeito diferente? Você não gastava o seu tempo mais com ela do que com as coisas? O seu sábado, você não ia lavar o carro no sábado, você ia namorar, porque namorar era mais legal do que lavar o carro. Hoje como é que está? Ele quer lavar o carro, lavar o carro. Aí ele perde um pouquinho. Ele perde um pouquinho a capacidade de contemplar. Então, meu amigo, a partir da semana que vem, dá um jeito desse negócio aí. Esse momento, é muito melhor. Mas é assim, meu irmão, quando eu deixo de contemplar, eu perco um pouco a direção da minha vida e eu perco a direção da minha caminhada espiritual. Agora eu vou falar uma coisa muito séria, né? Eu acredito que cada um de nós perde o rumo da vida, perde o rumo da família, quando deixa de colocar-se diante da cruz do Senhor. Quando eu, Padre Missioneiro, não me coloco mais diante da cruz do Senhor, não dobrar mais os meus joelhos diante dessa cruz, eu começo a perder o rumo da minha caminhada, porque é nele que eu vou encontrar o sentido da minha caminhada e da minha direção. É Deus que me dá. E como é que eu vou encontrar isso? Através da contemplação, através desse olhar místico. O que é que nós cantamos no canto? É bom viver assim, iluminado por Deus. Por que é bom viver iluminado por Deus? Porque a pessoa que contempla, ela fica centrada. A pessoa que contempla, ela não perde coisas, ela não perde tempo com coisinhas, ela não perde tempo com pequenas críticas. Ela tem o seu fundamento no amor de Deus. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu sei que Deus me ama, eu não fico preocupado se o outro me critica. Quando eu sei e tenho confiança que Deus me ama, o outro pode criticar o meu casamento como bola. Quando eu sei que o Senhor cuida de mim, eu não vou ficar preocupado se no meu serviço alguém vem e fala mal daquilo que eu faço. Bom, se eu estiver falando errado, para minha razão, mas eu não vou levar isso na ponta da faca. Quando eu estou contemplando o meu Senhor, eu começo a olhar as coisas com um olhar diferenciado. Por isso,
nessa semana, na Semana da Família, e no tempo que vocês hoje estão meditando, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a missão da família. Na nossa família não pode faltar a contemplação. Eu fico às vezes indignado, como é que um casal pode colocar televisão no quarto? Sempre que eu posso falar isso. Como é que um casal pode dormir assistindo televisão? Como é que pode ir para a cama e ficar vendo notícias de guerra? Se a tua esposa está do teu lado, às vezes você não consegue fazer a passoeira. Como é que você consegue saber notícias ruins, não sei da onde? E às vezes não consegue saber notícias do teu filho envolvido contigo. Meu querido, casal não pode colocar a televisão no quarto para levantar escutando notícia e dormir escutando notícia. Casal tem que dormir rezando. Casal tem que dormir em mãos dadas. Casal tem que dormir se perdoando. Tem que dormir contemplando um ao outro. E tem que levantar do mesmo jeito. Senão, como é que você fundamenta a sua vida em Jesus Cristo? Vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando era seminarista, o meu sonho era ter uma televisão no quarto. É um pecado, isso que eu vou contar. O meu sonho era ter televisão no quarto. Porque, nossa, era ter televisão. Depois que eu fiquei padre, eu ganhei uma televisãozinha. Adivinha onde é que eu coloquei? Perto, no quarto, na minha cabeceira. Coloquei a televisão no quarto. E eu dormia, no começo, assistindo televisão. Depois de um tempo, eu comecei a rezar e comecei a ver que não era por aí. Hoje, eu tenho condição de colocar a TV no meu quarto, mas no meu quarto não tem nem TV e nem rádio. Eu não escuto isso quando eu vou dormir e nem quando levanto. Quando eu vou dormir, eu quero que o meu pensamento esteja nas mãos daquele que me ama. E quando eu acordo, eu quero que aquele que me ama me tome em suas mãos e me leve para viver o meu dia, porque eu sei que ele me ama e vai me conduzir. Televisão não conduz ninguém no amor de Deus. Então, meu irmão, se você quer que a sua vida cristã seja alicerçada, tire aquilo que te separa da tua esposa do teu quarto. Tire aquilo que te separa. Por quê? Porque senão nós não temos tempo para contemplar aquilo que é bom. Uma certeza grande que eu tenho para mim é justamente essa aqui. Nós vivemos a nossa vida cristã e somos testemunhas de Jesus Cristo quando nós amamos. Nós somos quando amamos. Aí eu ouvi um pensamento que dizia assim: quando nós impedimos o amor, nós não somos. Quando eu impeço o amor na vida do outro, eu sou um monstro. E quando eu destruo o amor, eu sou um demônio. Olha que sério. Quando eu impeço o amor na vida do outro, eu sou um monstro. Quando eu destruo o amor, eu sou um demônio. O que é o inferno? O inferno para mim é a total ausência daquele que ama. Quando é que a nossa família se transforma num inferno? Quando a gente deixa de amar, contemplar, perdoar e rezar. Quando que a minha vida se transforma no inferno? Quando eu não amo. Quando que o meu dia é difícil? Quando eu gasto mais tempo falando mal do que querendo bem. Quando eu não contemplo o belo no outro. Vou contar um exemplo para vocês. Eu trabalhei em Londrina algum tempo atrás, antes de vir para Aranguá. Eu trabalhava com pessoas de rua. As pessoas de rua são as pessoas mais sofridas da vida. As pessoas que moram nas ruas são as pessoas menos amadas e são aquelas que mais sofrem. Por isso elas agridem tanto. Por que as pessoas de rua agridem tanto as pessoas? Porque elas não amam, elas foram muito magoadas. Meu amigo, eu acredito que existem poucas pessoas maldosas no mundo. Existem muitas pessoas magoadas. E quem é magoado, o que é que ele vai fazer? Vai agredir? Quanto mais uma pessoa te agride, mais magoada ela está. Quanto mais uma pessoa te ofende, menos amada ela se sente. Em Londrina, eu atendi
na rua mesmo. Tinha casas americanas e tinha um menino que ficava lá pedindo. Um dia eu fui conversar com ele estava sentado no meio-fio. Eu fui conversar com ele, começamos a conversar. Aí eu fiz essa pergunta para ele: meu querido, qual é que é a maior dificuldade de uma pessoa na rua? Ele falou assim: padre, a maior dificuldade não é a comida, porque a comida a gente encontra. A comida a gente vai no restaurante, tem hora, eles dão para a gente. A gente vai naquele outro local, eles dão. Comida a gente tem. Aquilo que causa mais dor, a maior dor que eu sinto na rua, é a maneira como as pessoas olham para a gente. Olha só, é a maneira como as pessoas olham para a gente, porque elas olham. Aí eu perguntei: como é que você sente o olhar das pessoas? Elas olham para a gente como se a gente não fosse pessoas boas. Elas olham para a gente como se a gente fosse marginal. Eu fui para casa naquela noite e eu não consegui dormir direito, porque eu não sabia como é que eu estava olhando para as pessoas. Eu não sabia o que é que o meu olhar estava traduzindo. Por quê? Porque quando eu não amo, eu nego aquilo que eu sou. E quando eu não amo, eu nego a minha identidade de cristão. Qual é que é o mandamento que Jesus Cristo pede para a gente? Qual é o único mandamento que Jesus pede para a gente? Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo e amar aquilo que é criado. Quando você não ama, você perde a sua identidade. Quando é que um casal perde a identidade de casado? Quando deixa de amar. Quando é que um padre consagrado perde a sua identidade de padre? Quando ele deixa de amar. Quando eu não amo, eu não sou. E agora, para mim, um exemplo muito forte aconteceu. Eu acho que foi no mês de julho. Domingo à tarde, eu nunca pego compromisso domingo à tarde. Domingo à tarde é meu dia de descanso. Então eu fico em casa, né? Fico em casa. E eu estava lá em casa umas 4 horas da tarde. E a Maria Helena do Movimento ligou para mim: padre, diz ela, o senhor precisa ir no hospital, porque lá no hospital tem 2 pessoas internadas, tem o pai e tem o filho. Eles estão em quartos separados. Só que agora o pai foi levado para a UTI e o filho viu que o pai foi levado para a UTI e o filho ficou muito agitado. E a Helena falou assim: porque eles tiveram uma vida muito difícil, os 2 brigaram a vida inteira e o filho jogou a sua vida no álcool e nunca se entendeu com o pai. E agora eles estão internados e o filho está muito agitado. O senhor vai lá conversar com ele? Eu vou sair de casa, chegar no hospital mais ou menos 5 horas. Eu ia rezar a missa das 7 ali na paróquia. 5 horas eu fui. Quando eu cheguei lá, estava ele e a irmã. Ele estava na maca e estava amarrado porque ele se debatia muito. Eu fui conversar com ele, ele não dizia 3 palavras organizadas, dizia 3 palavras perdidas, né? E eu conversei um pouquinho com a irmã e ela me falou da história dele com o pai. E eu assim: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Não tem aquela hora que você parece que não sabe o que vai fazer? Está ali na tua frente e você não... Aí me deu uma coisa, parece que no meu coração falou assim: reza com ele sobre o perdão. Reza sobre o perdão com essa pessoa. Eu me aproximei, coloquei as mãos na cabeça dele, outra mão no peito, fechei os olhos e comecei a rezar sobre o perdão. Rezei. Ele dizia alguma coisa, dizia outra, e eu continuei rezando. Saí de lá, 4h30, fui para casa. Não, 5h30, fui para casa. Outro dia de manhã, eu estava no colégio, toco o telefone. Era a secretária dizendo assim: padre, você pode fazer um sepultamento hoje à tarde? Posso. Às 4 horas, lá na capela da Vila São José. Posso, vou. É que uma pessoa faleceu ontem no hospital, estava muito mal. Ah, é? Foi para a UTI? Não foi para a UTI, não. Estava muito mal no hospital e faleceu. Tá bom, eu vou. Como é que é o nome da pessoa? Ela não soube me dizer. Depois liga Maria Helena e falou assim para mim: padre,
a pessoa que você foi ontem confessar, ela faleceu. Eu perguntei, mas para aí, não era o pai que estava mal? Era o pai, mas quem faleceu foi o filho. Meu querido, quando ela contou isso, eu caí no chão.